Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre as doenças neuromusculares e a gente vai dar um enfoque um pouco maior nesse vídeo para a distrofia muscular de Duchenne, beleza? De forma geral, só para a gente entender um pouquinho sobre essas doenças neuromusculares. Quando a gente fala de doenças neuromusculares, a gente está falando de doenças que podem ser de origem genética, tá? Então elas podem ser de origem genética, muitas vezes, ou adquiridas. Então existem diversos tipos de doenças neuromusculares, tá? Várias mesmo. A gente não vai ver todas, a gente vai falar nesse vídeo sobre a distrofia de Duchenne, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a AME, que são talvez algumas das principais, beleza? De forma geral, o que as doenças neuromusculares elas têm em comum? Elas vão gerar diminuição global da força muscular. A gente pode ter alguns padrões que mudam, então a gente pode ter doenças que têm um maior cometimento de membros inferiores, depois de membros superiores, ou de proximal para distal, e elas tendem a ser progressivas e degenerativas. Então, quanto mais tempo vai passando, pior tende a ser as complicações associadas a essas doenças, beleza? E a gente tem diferentes tipos, a gente não vai nem entrar nisso, né, mas a gente tem relacionados ao neuromotor periférico, né, como por exemplo a AME, a poliomielite, doenças relacionadas à junção mioneural, que são as miastenias, miastenia congênita, miastenia grave, lesões que vão acometer, doenças que vão acometer as raízes e nervos periféricos, como a Charcot-Marie, a síndrome de Guillain-Barré, e que vão acometer a fibra muscular, né, e aí entra a síndrome de Duchenne e algumas outras distrofias, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais a distrofia muscular de Duchenne. Certo. Quando a gente fala da distrofia muscular de Duchenne, a gente está falando de uma doença recessiva ligada ao sexo. Como assim ligada ao sexo? Então, basicamente, a gente tem uma alteração no cromossomo X. Ela é uma doença que está associada ao cromossomo X. Para desenvolver essa doença, você precisa ser necessariamente homem. Então, ela só vai acometer homens. Por quê? Quando a gente pensa nela na questão em relação aos cromossomos, né, o homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. A mulher ela tem 2 cromossomos X, certo? Então imagine que eu tenho um indivíduo que tem uma alteração, no caso de um homem, uma alteração nesse cromossomo X. Como ele só tem um cromossomo X, ele vai manifestar a doença. Então ele manifesta a doença. A mulher ela pode ter sim uma alteração em um dos cromossomos X, mas ela vai ter o outro intacto. Então ela pode ter ali de forma assintomática. Então ela é assintomática. Ela não manifesta. Certo? Por isso que é uma doença que ela vai acometer somente homens. Isso é importante a gente entender. Homens. A gente já falou que ela é uma doença relacionada ao cromossomo X, né? Mas basicamente vai ser uma doença genética que vai acometer uma região específica do cromossomo, que é o elo XP21. Então essa parte já é bem compreendida, né? Então a gente tem um acometimento desse elo XP21, que é responsável pela produção da distrofina. Então o que acontece? Na síndrome de Duchenne, a gente tem uma alteração nessa região específica ali, que é a região
do elo XP21, e os indivíduos eles não produzem, então não produzem a distrofina. Qual que é a função da distrofina, né? Basicamente, a distrofina ela vai ter várias funções, dentre elas a sustentação das fibras musculares, então ela dá um suporte estrutural para as fibras. Sem ela, a gente vai falar depois da fisiopatologia, mas as fibras elas ficam mais fragilizadas e a gente vai ter um processo de morte celular, beleza? Então, basicamente é isso, depois a gente fala um pouco mais sobre. Em relação a essa questão genética, a gente tem um histórico familiar sendo um fator importante, né? Então, histórico familiar é uma doença que tem uma herança genética, então ela passa de geração para geração, cometendo somente os homens. E em relação à incidência, a gente vai ter que cerca de 2/3 das pessoas que têm a doença vai ser adquirida da mãe. Por que é adquirida da mãe? Porque o pai, né, no caso o homem, ele vai ter a doença, então ele não vai conseguir se reproduzir. A expectativa de vida dos indivíduos que têm a síndrome de Duchenne ela é muito baixa. Tá? Então, muitas vezes eles não passam ali dos 20 anos. A grande maioria morre antes dos 20 anos. Então, a mãe é a única que pode passar o gene para o filho. Tá? Então, 2/3 está relacionado com a transferência desse gene através da mãe. Por quê? A mulher ela não manifesta. Lembra que a gente falou que a mulher ela pode ter a doença ali, mas como ela tem 2 cromossomos X, ela não vai manifestar, ela vai ser assintomática. Tá? E 1/3 pode acontecer por acidente genético, né, por uma mutação. E aí o termo mais utilizado é esse mesmo, é um acidente genético. E aí não se sabe ainda ao certo o que pode causar esse acidente genético, beleza? E aí, quando a gente fala desse acidente genético, a gente está falando de pessoas que nascem com a síndrome de Duchenne sem histórico familiar. Se tem um histórico familiar, a chance de ter é maior, beleza? Em relação à fisiopatologia, a gente já falou um pouquinho sobre, mas vai estar relacionado com a diminuição da produção da distrofina. Então a gente não tem a produção da distrofina. E a distrofina ela é importante porque ela tem uma função estrutural, então ela faz a sustentação das fibras musculares. Sem a distrofina, a gente tem uma fragilização dessas fibras. E aí sempre que a gente tem a contração, a gente tem um processo de morte celular. Então as fibras elas vão morrendo. Então ela vai acometer somente as células da musculatura estriada esquelética, tá? E quando a gente pensa nas células do músculo estriado esquelético, elas são células lábeis, ou seja, a gente tem células que são capazes de se regenerar. Então, nos primeiros anos de vida, né, a gente consegue ter um processo de regeneração. Então, a gente tem a morte dessas células e elas vão se regenerando. Só que chega um momento que elas não se regeneram mais e a gente tem a formação de um tecido fibroso. Tá? E a gente tem, inclusive, algumas alterações histológicas. Então, o que vai acontecer na síndrome de Duchenne, está relacionado com essa fisiopatologia? No Duchenne, a gente tem um quadro que a gente chama de pseudohipertrofia. Então, a gente tem um processo de fibrose, onde eram as fibras musculares, associada a um acúmulo de gordura. Isso faz com que a gente tenha a formação de um tecido fibroadiposo, que dá aquela sensação de pseudohipertrofia. Então, são indivíduos que têm, principalmente a panturrilha, né? Parece uma panturrilha grande, ali, o tríceps ele fica maior, mas não é músculo em si, é um tecido fibroso e lipídico, então eles não têm força. Quando a gente fala da fisiopatologia, né, e a gente pensa no prognóstico, é uma síndrome com um prognóstico muito ruim, tá? Então o prognóstico ele é ruim, na grande maioria das vezes indo a óbito, beleza? Então,
De forma geral, no final ali da vida, depois de alguns anos, a gente tende a ter falência respiratória. Então, grande parte dos indivíduos eles vão morrer por conta da falência respiratória. E a expectativa de vida ela é muito baixa. Ela é em torno ali de 20 anos. E aí, mais de 90% dos indivíduos, né, em torno de 90% ali, não vive mais do que 20 anos. Eles vivem menos do que 20 anos. Bom, coloquei umas imagens só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente pensa a nível histológico, aqui a gente tem uma fibra muscular normal, uma fibra muscular saudável. A gente consegue ver bem as fibras musculares separadas ali pelos tecidos conectivos. Tá? E aqui a gente tem, no caso da síndrome de Duchenne. Então a gente não tem mais aquelas divisões, é como se o músculo ele ficasse todo bagunçado. Né? Tá vendo que as fibras elas ficam todas bagunçadas ali. A gente começa a ter um processo de formação de fibrose naqueles tecidos, tanto no perimísio, no endomísio, né? E o acúmulo de gordura também. A gente começa a ter a migração de adipócitos para essa região. E aqui uma imagem que mostra um pouquinho da parte celular da distrofina. Né? Então a distrofina ela é uma proteína de membrana, que ela dá suporte para a membrana, e ela vai regular principalmente a entrada de cálcio dentro da célula. Tá? Então ela é uma proteína de membrana, que serve para dar esse suporte estrutural, e ela está responsável por regular a entrada de cálcio. E o que acontece? Né? Quando a gente não tem a produção dessa distrofina, a gente tem um aumento da entrada de cálcio dentro das células. Lembra que o cálcio em excesso ele tem um efeito citotóxico para a célula, então ele aumenta também a quantidade de proteases, e essas proteases elas vão gerar danos celulares, e isso faz com que a gente tenha processo de morte celular. E aí chega um momento que as células elas não conseguem mais se regenerar, elas perdem sua capacidade lábil, e aí a gente vai tendo um processo de degeneração dessa musculatura, formação de tecido fibroso e acúmulo de gordura, certo? Então, que a gente denomina como pseudo-hipertrofia. Vou colocar aqui. Pseudo-hipertrofia, como se fosse uma hipertrofia falsa, né? Você não tem aumento de músculo. Beleza? Então, basicamente, essa é a fisiopatologia da distrofia muscular de Duchenne. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele é um pouco complexo, tá? Então, muitas vezes no início, ali nos primeiros anos, a criança não vai manifestar sintomas, né, nos primeiros meses. Então, a gente tem que o início dos sintomas dos sinais, né, vamos colocar, ele vai ocorrer durante a marcha. Então, quais seriam esses sinais para a gente ficar alerta? Então, a criança durante a marcha, ela começa a ter quedas frequentes, né? Elas são crianças pouco ativas, então elas têm muita fadiga, muito cansadas, não se movimentam muito. Elas tendem a andar nas pontas dos pés. Tá? Então essas são algumas das características que a gente vai analisar. No exame de sangue, a gente tem uma elevação nos níveis de CK. O CK, a creatina quinase, ela é um marcador de dano muscular, de lesão muscular. Então a gente tende a ter um aumento dos níveis do CK. E o principal exame ali, né, um dos exames diagnósticos, é o exame de DNA, onde vai ser analisado ali aquele elo XP21, pesquisa do gene XP21. Porém, acaba sendo um exame muito caro, né, ele custa mais de R$18.000 e ele não é liberado pelo SUS, é muito difícil de ter a liberação, então acaba sendo complicado para fazer esse exame. E outro que também pode ser utilizado é a biópsia muscular. E aí, quando a gente fala da biópsia muscular, a gente vai ver essas alterações a nível histológico, né, que vão acontecer na célula. A biópsia ela pode ser feita a partir dos 5 anos e ela serve para confirmar o diagnóstico. Então, ela confirma o diagnóstico. Então, essas crianças elas precisam ter o diagnóstico porque elas são consideradas como deficientes. Elas têm algumas vantagens, né, que são garantidas por lei. Então, por isso que é necessário, né, o diagnóstico. E a gente vai buscar, né, ver essas alterações
fibroadiposas a nível histológico. Então, acaba não sendo um diagnóstico tão simples de ser realizado, mas ele é extremamente importante, beleza? E em relação ao quadro clínico, né, para a gente fechar aí, de forma geral, as principais alterações que a gente vai ter são, uma delas a gente já falou, a pseudohipertrofia, que é bem evidente ali, principalmente na musculatura de gastrocnêmio. Então dá a impressão de que tem um músculo volumoso, né? Porém, os músculos eles são mais flácidos, eles não têm tônus, né? Apesar de ter um volume aumentado. Esse volume aumentado é por conta do acúmulo de gordura. Eles vão apresentar dificuldades de equilíbrio, certo? A marcha anserina, que é muito característica. Então essa marcha anserina é uma marcha, né, como eles não têm controle pélvico, a pelve tende a cair durante a marcha. Eles acabam inclinando o tronco e realizando uma hiperlordose para tentar compensar isso, né? Então, na perna de apoio, a perna que vai estar em apoio durante o passo, tende a ter uma inclinação do tronco para esse lado de apoio e uma hiperlordose. Isso para tentar manter essa pelve para que ocorra a projeção do membro contralateral. Beleza? Então, basicamente, isso seria essa marcha anserina. Eles vão ter um certo atraso motor, né? Então aprende a andar mais tardiamente. Então eles vão chegar assim a conseguir andar, né? Nos primeiros anos ali, depois é claro eles vão perdendo a marcha, vão evoluir para cadeira de rodas, mas enquanto crianças eles conseguem andar. Vão apresentar uma fraqueza muscular que vai ser generalizada, tá? E muito evidente nos membros inferiores, principalmente. E uma coisa que é característica não só da síndrome de Duchenne, mas de todas as doenças neuromusculares, é a manobra de Gowers, ou de Gowers, tá? Que basicamente todas as crianças que têm doença neuromuscular, elas vão apresentar. Então a criança, quando ela baixa, né, ela tá em quadraposeira, ela vai ficar em pé, ela vai como se fosse se escalando. Então elas usam membros superiores para se apoiar e ir subindo. Vou colocar uma imagem para facilitar. Bom, então isso aqui seria a manobra de Gowers, né? É bem característico ali das doenças neuromusculares, então isso é algo característico. Sempre que a gente vê isso, vai ser um indicativo. E a criança ela vai levantar, observa que ela vai levantando e ela vai se escalando, né? Então ela apoia o membro superior aqui nas pernas e vai como se fosse se escalando, vai utilizando o membro superior como suporte. Por quê? Porque ela tem uma fraqueza importante ali nos membros inferiores, certo? E aí, em relação ao prognóstico dessas crianças com Duchenne, a gente já falou um pouquinho sobre, a gente viu que o prognóstico ele é bem ruim, tá? Em torno de 7 a 12 anos, essas crianças elas vão evoluir para a cadeira de rodas, certo? Vão apresentar aqui já uma fraqueza muscular importante, de membros superiores também. Não conseguem já realizar as AVDs durante a adolescência. E na fase final, né, após ali em torno dos 15 anos, 15 a 20 anos, então não realizam mais atividade de vida diária. Podem evoluir para insuficiências respiratórias. E a gente tem dados que cerca de 90% morre com menos de 20 anos de idade. Então realmente é um prognóstico, uma expectativa de vida muito baixa e um prognóstico muito ruim, tá? E na fase final, muitas vezes eles estão restritos a leito, né, em cuidados ali paliativos, beleza? Então a gente não tem ainda nenhuma medicação que atue, né, realizando ali esse papel da distrofia. Pode ser que no futuro algum tipo de medicamento realize, como a gente tem para outras doenças neuromusculares, né, como por exemplo a AMI, a gente tem algumas medicações que auxiliam
mas por enquanto aqui parece que a gente ainda não tem, beleza? Mas futuramente. Então, basicamente é isso. A gente falou um pouco sobre a distrofia muscular de Duchenne. Então, só resumindo aí, a gente falou sobre as doenças musculares de modo geral, algumas características. Então, são doenças que vão gerar uma diminuição global de força muscular. Isso pode alterar um pouquinho de uma para outra. Tendem a ser progressivas e degenerativas, né? No caso da distrofia muscular de Duchenne, a gente falou que ela é uma doença relacionada ao cromossomo X, ao elo XP21 especificamente, e a fisiopatologia vai estar relacionada principalmente com a ausência da distrofina, né? Por um erro genético ali, ela não vai ser produzida, e a falta de distrofina faz com que a gente tenha a destruição dos miócitos, beleza? O diagnóstico, como a gente viu, ele pode ser feito de várias formas, não é tão simples, né? Os exames acabam sendo um pouco mais caros, mas o diagnóstico ele é importante. O quadro clínico geral envolve várias alterações, né? A pseudohipertrofia ela é muito característica da síndrome de Duchenne, tá? Então a pseudohipertrofia, os músculos volumosos ali, principalmente gastrocnêmio, porém sem tônus e sem força. A manobra de Gowers, que isso a gente precisa lembrar para todas as doenças neuromusculares, os pacientes vão apresentar, e o prognóstico de Duchenne que é muito ruim, né? Então eles não têm uma sobrevida até os 20 anos, não vão passar disso na maioria das vezes. Então esse vai ser o vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado, e até o próximo vídeo, valeu e até mais!